Boa noite, pastor. Graças a Deus. Boa noite. Mas Agora quando tá o senhor dando saiu, certo. todos saíram também. Eu tirei todos aqui, eu não sei o que aconteceu, o que que eu fiz aqui, que É, parou a gravação. Eu não consegui achar de novo, tive que entrar de novo. Agora funciona. todos vão ter que entrar de novo. Agora vai dar certo. Já está todo mundo vindo aí. Entrei. Todo mundo pela fé. É, Agora deu Boa noite, certo. gente. A paz do Senhor. paz. Yes. Agora vai dar. Pelo menos hoje vai ser gravado. Mas o senhor colocou para Senhor, gravar? a todos. Paz. Ok. Amém. Vamos, vamos para a nossa aula aí. Tem pouca gente, mas vamos começar, porque senão ficamos mal. Deixa eu ver se tem Senão mais o alguém aqui tempo querendo. passa. Vamos Esse lá. vai. O, o Nilson estava aí. Estava aí, eu tirei. Eu fechei, ele caiu fora. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Alex, ora conosco aí, Alex. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer pelo privilégio de que estamos reunidos na tua presença. Obrigado pelo dia que passou e por aqui estarmos para aprender mais de ti, que é manso e humilde de coração. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração para que nós possamos aprender mais nessa noite de ensino da palavra. Abençoe a vida de cada um que aqui está. Abençoe a vida do teu filho, que vai nos ensinar com o seu conhecimento, no qual o Senhor já capacitou, que nós possamos estar aqui aberto, com os corações, com as mentes abertas, para que esse ensino venha, Senhor, gerar frutos, Senhor, de arrependimento, de justiça, frutos, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome. Pai, abençoe cada um de uma forma especial. Abençoe, Senhor, a vida do professor, que o Senhor continue fortalecendo, capacitando cada dia mais em sua jornada, para que ele possa também, Senhor, continuar sendo esse instrumento, esse canal de bênção por onde ele passar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui com você. Opa, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui com vocês primeiro. O que eu fiz aqui? Aqui.
Ei, eu deixei isso aqui, trazendo isso aqui de volta só um pouquinho, para a gente lembrar. Eu tenho uma preocupação com a nossa matéria, que ela tem bastante teoria, mas eu me preocupo mais com os lados práticos da nossa missão pastoral. Então, eu queria voltar aqui com vocês, porque isso aqui é uma coisa que, inclusive, vocês terão que fazer eu vou dar uma atividade baseado nisso aqui. Na prática do aconselhamento, tem coisas que eu dei a aula no outro seminário sobre esse assunto e algumas pessoas elas meio se embananaram aqui numa pergunta que eu fiz. É, a prática do aconselhamento, ela é uma coisa diferente, assim, como é que eu vou dizer? Se você tem, por acaso, uma pessoa na igreja que ela tem um problema conjugal, você percebe, você como pastor, percebe que um casal está enfrentando problemas. Então, nós falamos sobre a UPA, né, e sobre a clínica, tá? Tivemos a diferença entre aconselhamento pastoral e cuidado pastoral. Então, se você observa, por exemplo, que um casal tem problema, você sabe, você é pastor, você está enxergando que aquele casal tem um problema, como é que você vai tratar? Isso é um tipo de tratamento, tá? Então, você pode chegar no casal e ou um deles, pelo menos, dizer, olha, eu tenho observado que vocês têm uma dificuldade de relacionamento, eu queria ajudar vocês, né? Eu creio que nós podemos sentar, escutar, e você então se oferece. Esse é o cuidado pastoral, tá? Esse cuidado pastoral pode ser refletido também numa exortação, no ensino. Eu uso a palavra exortação não no sentido assim de repreensão, tá? Eu uso a palavra exortação no sentido de orientação para as pessoas, tá? Então, esse é o sentido que eu uso a palavra exortação. Sempre que eu usar essa palavra é no sentido de orientação, não é no sentido assim que a gente aprende bastante sobre. Foi exortado, dá a impressão que foi xingado, né? Que foi repreendido, tá? Então, não é esse o sentido que eu uso essa palavra, tá? Então, o pastor vai ter o cuidado pastoral e ele vai se preocupar com isso, ele vai prestar atenção na vida das pessoas para tentar orientar as pessoas a andarem melhor com Deus e relacionarem melhor umas com as outras. Isso é um tipo de orientação. Agora, o aconselhamento pastoral é quando a pessoa ela mesma reconhece, toma iniciativa de procurar uma ajuda, tá? E daí o aconselhamento pastoral é algo mais continuado. Então você nunca vai chegar e sentar numa conversa só e resolver um problema. Às vezes resolve, mas daí isso é cuidado pastoral, tá? Mas quando às vezes tem problemas que são mais graves, mais fortes, demandam mais tempo, então é bom fazer uma agenda de aconselhamento, que daí é um momento que a pessoa vem falar com vocês de uma forma organizada. Daí você estabelece um tempo, tá? Primeira coisa, estabelecer um tempo de conversa, um tempo para cada conversação, explicar que é um processo que vai ouvir um, vai ouvir o outro, depois vai ouvir os dois juntos, vão buscar juntos. Sempre a palavra juntos é bastante importante, nós vamos buscar juntos uma solução para o problema, tá? Então, neste caso aqui, vale a recapitulação, tá? Sempre que você vai receber uma pessoa para aconselhamento, você tem que procurar, a primeira coisa a fazer é procurar criar um ambiente que inspire confiança, né? Que demonstre ao mesmo tempo afeição, compaixão, né? Como quiser usar a palavra, e respeito pela pessoa e seu problema. O que que é isso? Demonstrar afeição e respeito pela pessoa e seu problema. É nunca olhar com sentimento de juízo para a pessoa, né? Nunca condenando, tá? Escutar o problema da pessoa sem esboçar reação, tá? Deixar que a pessoa explique claramente qual é o seu problema. Notando que quando a gente vai fazer um aconselhamento, às vezes a pessoa só tem queixas e às vezes só elogios, tá? Então a gente precisa saber que numa primeira conversa
você nunca vai tirar tudo da pessoa. Então, você vai se dedicar no primeiro encontro, vai se dedicar a ouvir a pessoa, tá? Como que você vai preparar o local para que essa pessoa se sinta confortável e segura no seu ambiente de aconselhamento, tá? O local deve ser arejado e também privativo, tá? O que que é privativo? Privativo é um lugar onde que outras pessoas não estarão ouvindo a conversação, tá? Coloque um sofá confortável ali. Mas quando você coloca a pessoa num lugar privativo, precisa tomar um cuidado, assim. Se você ficar como um homem com uma mulher conversando num lugar fechado e aparece alguém, vai ficar suspeito. Então tem que ter cuidado, assim, de criar. Quando você organizar um escritório pastoral, o gabinete pastoral, cuide para que a sua porta ela possa ter uma espécie de janela, um vidro, né? Faz a metade da porta, vai lá e trabalha, manda colocar um vidro na porta para qualquer pessoa que passar ali ver o que está acontecendo lá dentro no gabinete. Nunca sente ao lado da pessoa para aconselhar, tá? Sempre fique de frente e, de preferência, tenha uma escrivaninha antes, né, entre vocês. Mas se não, fique numa distância adequada, sentado de frente. Se não tiver uma escrivaninha, coloque uma cadeira em frente à pessoa, numa distância assim segura, tá? Para não gerar nenhum tipo de insinuação, nenhum tipo de toque, nenhum tipo de nada, tá? Apenas ter a facilidade de contato, de ouvir, de prestar atenção, tá? Assegure-se de que não será interrompido a todo momento e evite atender o telefone nesta hora. Então, coloque o telefone no mudo ali, né, para não ficar chamando toda hora, tá? Avise, avise alguém se tiver, se o pastor tiver uma secretária ou um secretário, diga, olha, eu vou estar no aconselhamento agora, então eu não posso atender ninguém. Se for na sua casa, avise a esposa, né, ou avise alguém para não ser interrompido. Se o aconselhando for do sexo oposto, evite ficar, já falei isso, né? Sem visão do exterior. Procure sempre colocar uma porta. Igualmente, evite orar abraçando ou segurando as mãos da pessoa para evitar qualquer tipo de intimidade, a menos que seja um casal, tá? Se tiver o casal, tá? Ou se for do mesmo sexo, também não tem problema. Não tem tanto problema. Mesmo assim, é bom, é bom evitar abraçar essas coisas todas assim, tá? Então esse é o primeiro ponto com respeito ao ambiente do aconselhamento, tá? Essa é uma coisa bastante importante de se prestar atenção. Em segundo lugar, quando for marcar a sessão do aconselhamento, aquilo que eu já disse antes, defina claramente a hora que estará disponível e o tempo de cada sessão, tá? Então, a pessoa precisa da sua ajuda, e marque uma hora e seja você pontual, tá? Quando a pessoa chegar, a primeira coisa a fazer é descobrir o assunto que trouxe a pessoa ou o casal ao consultório pastoral, tá? Então, ouça bem, bem claro, tá? Para você entender o que é que ela está passando. Se está vivendo uma situação de crise, que não consegue enfrentar o problema, tente descobrir se quer resolver o problema, ou se está buscando, às vezes, apenas um aconselhamento, um apoio, porque alguns se aproximam do pastor apenas buscando uma opinião, um parecer do pastor sobre determinado tema, né? O que que ele está buscando ali? Tenta descobrir isso, porque às vezes as pessoas vêm na nossa frente só para se sentir fortalecidas, né? Daí falam do outro, diz que não está aguentando, que precisa, eu preciso, pastor, da sua ajuda, né? E daí cria uma história que a gente fica do lado da pessoa que está falando sem entender o outro lado, né? Então, às vezes, a pessoa entra no gabinete, então aí é a hora de colocar um limite já, né? Se a pessoa diz assim, eu estou aqui, pastor, porque eu não aguento mais, minha esposa ou meu marido, é difícil de entender, então, e conta uma história assim,
contam uma história que sensibiliza, eles têm essa habilidade, quem vem trazer uma queixa. E vem mais pedir o apoio, se sentir seguro. Então, colocar, vamos então ouvir o outro lado. Eu não posso tratar de você sem escutar o outro lado também para saber onde é que está realmente o problema, tá? Isso aqui é bastante fundamental, bem nessa hora, você definir o como que você vai começar um projeto de aconselhamento, tá? Então, é importante saber isso para decidir o rumo de sua ação como conselheiro, tá? Então, essas coisas que são, isso que é vital, tá? Isso é vital. Nota que eu estou falando que de aconselhamento já, né? Já não é só aquela exortação de conselheiro, de pastor cuidador. A segunda coisa a fazer é procurar entender em que consiste a crise, tá? O que ocasionou essa crise? Quer dizer, quando foi que começou, desde quando que a situação crítica se apresenta, qual é o problema realmente? Vocês têm um problema financeiro? Quando que começou esse problema financeiro? Qual a razão? Como é que você está pensando em solucionar isso? Né? E tentar descobrir. Ou às vezes problema com os filhos, né? Às vezes a pessoa quer uma ajuda para cuidar dos filhos, quer um pouco de orientação, um pouco de ajuda. Veja que nós não temos a resposta para todas as coisas. Nunca se preocupe em saber exatamente responder e que a pessoa vai fazer aquilo que você está dizendo. Às vezes a pessoa eh, nem ela entende direito numa primeira conversa, ela vai voltar outra vez com o assunto, vai dizer que aquilo não deu certo. Então, a gente tem que equilibrar sempre um pouco de técnica, se a gente tem, né? Um pouco de oração, um pouco de aconselhamento, de entendimento, de escutar, de levar a pessoa a se expressar um pouco melhor, de levar a pessoa a compartilhar melhor o seu problema, né? Quando é problema com o cônjuge, sempre, sempre, sempre ouvir os dois lados, sempre deixar claro que vai fazer, vai ouvir os dois lados. Sempre forçar uma barra dizendo existe uma solução para o problema de vocês, né? Sempre deixar bem claro isso. Existe solução, se vocês querem essa solução, vamos ver o que que a palavra de Deus diz, o que que a palavra de Deus ensina, e daí tentar aos poucos. Alguns aconselhamentos se resolvem mais rápido, outros vão ser mais demorados, não deve ter um tempo definido para terminar o aconselhamento geral, porque o aconselhamento não é só o momento que você está conversando, às vezes se prolonga por 5, 6, 7, 8, 9, até 10 encontros, tá? Ok? Então explique como acontecerá, sempre explique para a pessoa, tá? Faça um acordo de encontros periódicos, uma vez por semana, ou se for o caso mais grave, 2 vezes na semana, tá? Mas sempre conferindo assim, vocês querem isso, vocês querem ajuda, vamos tratar, e você ter a Bíblia como um padrão, tá? Às vezes, a gente precisa recomendar a pessoa para um profissional da área, né? Às vezes a pessoa precisa de uma terapia, de uma coisa assim, então tem que ter uma noção da sua própria limitação, tá? Desenvolva a empatia, quer dizer, escute a pessoa, né? Escute, seja ouvinte, né? Não se apresse a dar respostas ou a julgar as atitudes. Procure sempre ficar neutro e compreensivo. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Eu acho forte essa palavra, tá? Colocar-se no lugar do outro não é sentir o que o outro sente, é tentar entender o que o outro sente, tá? A palavra empatia, ela significa sentir o que o outro sente, tá? Não é nesse sentido, mas quando eu uso a palavra empatia, eu estou pensando assim, procurar entender, né? O que que você faria se estivesse naquele lugar, naquela situação, não se escandalizar assim com ah, às vezes há uma infantilidade no problema, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa e aquele problema é uma coisa tão banal, tão simples assim, para a gente, né? Mas para outra pessoa, às vezes, é uma coisa grave. Então, procurar ser compreensivo e tentar
tentar ajudar, tá? Nunca, assim, desvalorizar o problema da pessoa, né? Você pode ficar com a desvalorização para dentro do seu coração, tá? Você pode ficar imaginando, uma coisinha tão simples, a pessoa cria um caso, mas a pessoa que está ali procurando para ela, aquilo é grave, tá? Sempre use a palavra de Deus, tá? Estimule a pessoa a crer naquilo que Deus diz, tá? Mostrar como é possível praticar o que está escrito e aguardar com paciência a salvação do Senhor. Então, leia com a pessoa um trecho da Escritura, pergunte se ele entende, se deseja buscar a vontade de Deus para a sua vida. Leve sempre a pessoa para uma atitude espiritual. Nós vamos daqui a pouco dar uma olhada aqui no texto que eu dei para vocês, aqui do Elias e da mulher samaritana. Vamos conversar mais sobre isso, tá? Se estiver tratando um casal, talvez seja importante falar com ambos separadamente, já falei isso, né? Preste atenção nas primeiras conversas, tá? Nem sempre no primeiro encontro a pessoa se abre totalmente. Ela está sempre na defensiva e não dá para aprofundar a conversa sem estar inteirado do problema. Então, a tendência nossa, que a gente é pregador, a gente logo quer dar uma resposta, né? Isso é uma tendência que a gente tem, né? A pessoa está ali, a gente quer resolver, porque nós até nem temos muito tempo, né? A gente quer responder, que a gente quer ajudar. Todo mundo é assim, eu sou assim também. Eu tenho que me policiar bastante. Estou ensinando uma coisa para vocês que é importante e que eu mesmo tento aprender, tento também me controlar, porque a gente que é pastor, pregador, a gente tem muitas respostas já prontas e, e daí às vezes a gente quer resolver tudo na hora, porque é bom resolver o mais rápido possível todos os problemas, né? Então, nunca tenha tanta pressa. Lembre-se de guardar sigilo de toda a conversa, tá? Por uma questão de respeito ao consulente e também para manter a sua confiança. Se você não guarda sigilo, você está criando um ambiente para desconfiarem se vale a pena contar para o pastor. Lembre-se que o conselheiro, por mais temente a Deus que seja, não está livre das tentações. Isso aqui é um cuidado, tá? Então é preciso ser prudente naquilo que faz, naquilo que diz, para não cair nas ciladas do diabo. Devemos ter simplicidade e prudência no nosso trabalho, tá? Como disse Jesus lá, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, tá? Seu alvo é diminuir as emoções destrutivas. Que às vezes não é fácil, minha gente, tá? Às vezes não é fácil. Às vezes você conversa com uma pessoa que não adianta o que você diz, ela está com um sentimento tão negativo, que mas a gente tem que se concentrar nisso, trabalhar para diminuir aquela emoção negativa, destrutiva que a pessoa tem, tá? Então, a ansiedade, a hostilidade, a ira, a angústia do consulente tem que fazer com que ele se conscientize de qual é o seu problema, tá? E utilize seus próprios recursos com a ajuda do conselheiro para enfrentar qualquer situação, tá? Então, ver assim uma realidade. Eu estava olhando aqui, assistindo um programa, um filme, e tinha uma pessoa com problema alcoólico. E quem tem um vício, ele dificilmente ele admite que tem um vício, né? Então, veja, às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência e de firmeza para mostrar para a pessoa qual é o problema que realmente ela tem e estimular essa pessoa a ela tomar a decisão de buscar uma solução. Então, todo o aconselhamento tem mais ou menos essa mesma perspectiva, tá? Conscientizar a pessoa de que ela pode solucionar, de que ela precisa buscar, confiar numa ajuda e que há uma solução e que há uma vida espiritual, que quando não resolve seus problemas espirituais, então os outros problemas vão sendo agravados, tá? Então, é isso aí que eu queria dizer no começo da nossa
da nossa aula aqui. Então, eu não sei se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer, assim, sobre isso que nós falamos, tem alguma coisa que já praticaram e tudo, mas é um assunto, assim, que vale a pena eu repetir, vale a pena a gente se conscientizar, uma vez que a nossa matéria é aconselhamento, né? Então, são coisas importantíssimas e práticas e, e às vezes repetitivas, tá? Ô, pastor, é, poucos dias atrás, vou tirar uma dúvida com o senhor. Poucos dias atrás, eu conheci um jovem de um outro ministério. Ele está passando por uma situação de. Tinha um relacionamento com uma irmã também do ministério, né? Eu estava namorando, estava prestes a casar, né? E conheci ele um dia orando, né? E aí ele me compartilhou essa situação, que ele estava namorando com ela, estava prestes a casar. E aí ela pegou o Instagram dele, né? E no que pegou o Instagram, viu que ele curtiu foto de outras meninas, né? Só que aí ele falou para ela, né? Que ele explicou para ela que ele curtiu, mas que ele não curtiu com segundas intenções, né? E que ele excluiu o Instagram, se fosse o caso, ele excluir, deletar as redes sociais dele e tudo. Só que aí ela não aceitou, né? Ela falou, olha, eu não quero, não, acabou tudo, nós vamos terminar o nosso noivado, né? Não vamos casar mais. E aí ele entrou em uma profunda, assim, um estado depressivo, né? Aí ele veio na minha casa, pediu se podia conversar comigo. Eu falei, posso, pode vir aqui em casa, a gente vai conversar, vou tentar entender o seu problema, né? Aí ele chegou aqui em casa, eu conversei com ele, né? Ele falou que a mulher não entendeu, não perdoou ele e tudo, né? Aí antes eu orei, falei com Deus, né? Porque assim, Deus, eu não estou em relacionamento, estou solteiro. Então, assim, não é uma situação que talvez eu possa resolver. Vou tentar ajudar com a ajuda, com a sabedoria do Espírito, me deu, posso orar por ele e orientar alguém que possa aconselhar. Talvez na situação que um pastor vai ser melhor. Mas já que ele quer vir aqui, porque ele não sentiu confiança também em conversar com o pastor, certo? Assim, compartilhar. E aí eu orei para ele, né? Conversei com ele, falei, olha, você tenta olhar pelo lado, por um outro lado. Às vezes eu sei que você ama ela, você gosta dela, e você está sofrendo, você agora está em estado de depressão, né? Então, assim, tenta ver também pela palavra também, né? Deus, às vezes, também, ele tem propósito na nossa vida, e ora a Deus e pede resposta para Deus, se realmente para essa pessoa estar do seu lado, se realmente essa pessoa vai te levar para o propósito que Deus quer, porque se você pediu perdão para ela, se você falou para ela que não tinha, que não fez com intenção de traição ou com outros pensamentos, e ela não te compreendeu e ela já terminou, então não te perdoou, tenta buscar talvez algum outro pensar, né? Pensar de uma outra maneira. Talvez ela também possa ser que ela também já estava vindo de outros relacionamentos, problema e talvez ela está também passando por uma situação difícil. Então, sim, tenta sempre descobrir também o lado dela também. O que que fez ela tomar essa decisão assim precipitada? E aí eu orei por ele, assim, ele tá bem, graças a Deus, ele tá orando comigo, falou, Alex, eu tô entendendo o propósito, não tô sentindo mais aquela vontade de chorar, não tô comendo, que eu não estava comendo mais, estou orando, igual você falou, e assim, eu não vivia a situação que ele viveu, não estava vivendo a situação, não estou passando pelo que ele passou, mas eu tive que, assim, pedir a Deus uma direção, porque ele não confiava em outra pessoa para compartilhar. E às vezes vai chegar pessoas até a gente que nós não passamos pela situação que ele, nós não vivemos o que ele está vivendo, e que a gente vai ter que ir mais profundo. Só que ele está bem. É, muito bem, fez bem. Ah,
a questão é assim, era bom nesse caso também perguntar para ele o que foi que ele curtiu, né? Porque tem coisas que às vezes a pessoa curte, é só um comentário, não tem nada de mal, mas vai curtir a mulher com pouca roupa, vai curtir, né? Tem que ver o que foi que realmente aconteceu com as curtidas dele, né? Porque daí isso afeta. Um dos problemas graves que a maioria, que muitos casais enfrentam é o problema do ciúme. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida porque o ciúme tem matado muitos casamentos, né? E o ciúme, às vezes, ele tem fundamento e às vezes não. Às vezes a pessoa é ciumenta sem ter uma razão para sentir ciúme, né? Mas o ciúme também é um meio de prevenção, então tem que ver assim como que vai tratar essas questões. Eu recebi um rapaz uma vez, veio desesperado lá, ele casado com uma psicóloga, só que a psicóloga era muito certinha, assim, ele gostava dela, mas achava ela muito certinha, e então acho que um problema aí não estavam tendo relacionamento, ele era casado. De repente ele veio no meu gabinete desesperado, que ela queria separar dele. E eu fui tentar descobrir qual era a razão. Ele tinha entrado num chat, conversando com a outra mulher, né? Então ela perdeu, ele não fez nada, entrou para conversar e, e não aconteceu nada de especial, não houve nenhuma cena, nenhuma frase assim, mas ele estava ali conversando. E a mulher, a esposa dele, perdeu toda a confiança nele. Eu não posso confiar, você está me traindo. Ela considerou uma traição. Então, tem que ver o que é que a pessoa, o que é que fez. E a pessoa que, se o companheiro tem ciúme, é bom sempre saber o que foi que causou esse ciúme, né? Sempre ajudar ele também a evitar essas atitudes que geram ciúme, né? Conquistar a confiança é um grande desafio, sim. Mas acho que você se saiu muito bem com ele. Acho que foi próprio, né? Quando a gente é solteiro, a gente também tem princípios, né? Mesmo que a gente não é casado, não tenha experiência, mas a gente tem os princípios, né? E tudo assim. Tem que ver também que tipo de relacionamento que ele está tendo com a namorada, né? Também tem que consertar isso. Então, às vezes, quando ocorre sexo antes do casamento, isso também é um motivo de gerar desconfiança. A pessoa que pratica sexo antes do casamento, ela também cria um espaço para o cônjuge desconfiar dela, né? Tem que acertar isso também, porque o sexo fora do casamento é sempre um erro. E quando isso não é consertado, o casal não se perdoa, isso pode gerar mais tarde uma desconfiança. Se foi capaz de fazer isso comigo, pode ser capaz de fazer com qualquer um, né? Fica aquela coisa na mente, né? Então, aquilo que parece bom, no correr dos anos, aquilo não fica tão bom assim como pareceu no momento. Então, orientar as pessoas sobre isso é uma coisa bem importante, né? Aí eu tive um caso de um aconselhamento assim com um casal que tinha tido relação sexual antes do casamento. Então eu conversei bastante com eles e tudo, e eles tiveram que admitir para si mesmo que aquilo foi um erro, foi um pecado, pediram perdão um para o outro, né? Foi legal, foi bem bacana, né? Mas eles reconheceram que aquilo foi um erro, né? Para tirar aquele peso, porque às vezes a pessoa fica fazendo de conta que aquilo não foi erro, mas aquilo é erro, aquilo está lá dentro, né? Aquilo é erro. Fornicação é pecado, né? Então, isso também precisa ser tratado. E às vezes a gente pensa que casou, resolveu, e daí não resolveu. Às vezes casa
Casa porque não quer terminar, casa porque sente vergonha de terminar, né? Mulheres casam, às vezes, só para não ficar solteira, né? Tem mulheres que casam só para não ficar solteira. Então, aí estão vendo, não ouve mais os conselhos dos pais também. É difícil, assim, hoje os jovens não ouvem os conselhos dos pais, não prestam atenção. Então, por isso, assim, que eu digo que o nosso ministério hoje, ele se ampliou bastante, porque hoje a gente tem que fazer palestras que a gente não está acostumado a fazer. A gente nem sabe o momento de fazer, né? Determinadas palestras que são necessárias de serem feitas e trazer orientação sobre relacionamento, sobre namoro, e parece tudo tão cafona, né? Hoje em dia parece tudo tão cafona, pastor tão quadrado, de tratar determinados assuntos, a gente tem que ver que tipo de linguagem vai usar para não ser taxado de quadrado, de atrasado, de tempo antigo e ser ouvido, né? Não é fácil o nosso ministério hoje, por isso eu sempre digo que hoje em dia é muito mais difícil ser pastor do que era antigamente, né? Antigamente era mais fácil, a gente era mais perseguido, mas não perseguido por causa dessas questões morais, a gente era perseguido por questão religiosa, né? Por ter, por ser, por se converter. Mas as próprias pessoas, antigamente, elas sentiam quando cometiam um pecado. Elas mesmas já vinham procurar o pastor né, e dizer eu pequei, já eram automaticamente disciplinados, vinham na igreja, se arrependiam, confessavam os seus pecados, pediam perdão. Hoje em dia, só esconde e se alguém descobre, a pessoa que está errada, ou que descobriu que está errado, né? Então, estamos numa fase difícil da vida ministerial e mais exigente, né? Que requer mais espiritualidade, mais oração, mais preparo, mais conhecimento bíblico, mais vontade de ajudar, mais perfeição pessoal, né? Mais cuidado, serenidade, né? Porque tem tanto pastor falhando, gente, que às vezes as pessoas não confiam no seu pastor porque não tem como confiar no seu pastor, né? Não tem como, né? Tem pastor que mente, tem pastor que... Eu estava conversando uma vez com um pastor e de repente passa duas meninas na rua, ele olha para... Olha só que mulherão, que corpão, né? Pô, ele está ali comigo, né? Eu não sei se ele fazia esse tipo de comentário com outras pessoas e, e tudo, mas não tem, não, não era o fato de estar comigo, que eu sou um homem, que isso é um comentário, para mim, pareceu um comentário muito natural. Então, é uma pessoa que não gera confiança, né? Então, se você enxerga um pastor assim, conversando sozinho com uma mulher na esquina, o que tu vai pensar, né? Então, a serenidade que nós precisamos ter, o cuidado que precisamos ter, porque a Bíblia fala que a gente tem que se proteger da aparência do mal, né? E a aparência do mal, ela destrói relacionamentos, destrói confiança, destrói a segurança pessoal, ela é indutiva ao pecado. Então, tudo isso são os cuidados que nós devemos ter como pastores, pregadores, para a gente exalar confiança na nossa atitude. Ok? Mais alguém quer fazer um comentário? Senão, senão vamos lá pro Elias. Pro Elias. Todos chegaram a ler o texto da vida de Elias lá? Eu vi que alguns já me mandaram um comentário. Muito bom, os que mandaram. E podemos compartilhar um pouco aqui, né? Aqui nós vimos que
uma pergunta que eu coloquei ali: que sentimento tomou conta do profeta Elias a ponto dele pedir que Deus lhe tirasse a vida, né? O que vocês acham? Que sentimento que, por que será? O que será que ele estava sentindo, né? Alguns pregadores dizem que ele entrou num processo de depressão. Será que foi isso mesmo? Que sentimento estava ele que chegam, que pode levar alguém, um servo de Deus, a dizer: me tira minha vida? O que vocês acham? E pastor Taborda, Pode falar. eu li o texto, eu percebi assim, no meu entendimento, que Elias, uma das coisas que ele teve foi medo. Ele ficou com medo. Então, eu acho que ele entrou assim em um colapso emocional total. E a ponto de ele ficar deprimido consigo mesmo e com o seu trabalho. É assim que ele decepcionou consigo mesmo, decepcionou com o seu trabalho. E tanto é que Tiago fala que ele era homem sujeito, como nós, sujeito às mesmas fraquezas. E é assim, outra coisa que eu percebi em Elias é que parece que ele estava sendo controlado pela alta piedade. Quando Deus fez a pergunta para ele, perguntou para ele, aí ele se colocou na posição assim de que ele era um homem piedoso, aquela alta piedade. E tanto é que Deus perguntou para ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta eu pude entender que Elias já estava fora do projeto de Deus. Perguntou para ele duas vezes: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, eu olhei o capítulo 18, Elias sempre fazia as coisas dentro do projeto de Deus. O que Deus estava mandando ele fazia, obediência a Deus. Depois, naquela situação lá, ele parece que começou a andar pela sua pelas suas próprias conveniências. E, e Deus e Deus perguntou para ele. Na verdade, Deus confrontou ele, fez uma pergunta para ele. Onde é que o que você está fazendo aqui, Elias? E depois foi mostrando para ele, por exemplo, o vento, o fogo, terremoto. E Deus foi mostrando para Elias que ele era o Senhor de toda a natureza. E mais para o final, Deus restaura ele, mandando ele voltar para o porto dele, mandando ele voltar para a situação dele. E Deus também não desconsiderou ele em ponto algum. Tanto é que Deus foi tão amoroso com ele que cuidou da necessidade, tanto física quanto espiritual dele, o amor de Deus por ele. Então, eu pude perceber esses detalhes de Elias, para que Deus restaurou ele, mandando ele voltar para o porto dele, para o lugar dele. Tanto é que ele ainda ungiu reis e etc. e tal, voltar para a situação dele. Então, foi isso que eu pude perceber de Elias. Mas no início ele ficou ele entrou num colapso emocional. E ele ficou decepcionado com o seu trabalho. E se apoderou uma alta piedade. Eu pude perceber também assim que isso é um risco para a gente hoje. Às vezes você se acha que porque você é um cristão fervoroso, você é um cristão de oração, tem um ministério próspero, e que você é um indivíduo brindado, você não cai em provação. E aí você começa a se decepcionar consigo mesmo. Mas por que acontece isso comigo se eu sou assim, se eu sou melhor, se eu faço, E, no entanto, você pode se decepcionar por essa alta piedade também. Esse foi o meu entendimento do texto. Mais alguém aí? O Ô, irmão falou que ele teve medo. eu acho também que, além do medo, Elias também pode ser tomado por um desgaste, né? Um desgaste. A gente viu que ali
não lembro mais ou menos o tempo, né? Mas a gente pode observar também, por exemplo, um pastor hoje tem seu ministério, a vida de pastorado, a vida de aconselhamento, os problemas que ele enfrenta. Então, assim, chega um momento também que ele também passa por um desgaste. E eu creio que Elias também passou por esse desgaste emocional, que pode também ter influenciado Elias, né, a se esconder dentro da caverna, ou seja, a entrar nesse processo de depressão, o desgaste, né, da jornada dele. Sentimento de culpa também, né, porque, veja bem, um profeta, ele consegue tantos feitos, ele consegue aí, você vê os feitos que Elias teve depois diante de uma ameaça, ele se esconde, eu vejo ele também, assim, se tomado pelo fracasso, de talvez não completar sua missão, e se sentir esse sentimento de culpa, né? Eu vejo que o profeta pode ter passado por isso também. É. Que sentimento, assim, essa crise seria mais depressão, ou seria uma crise existencial, seria uma simples frustração, simples tristeza? Eu acho que seria uma depressão. Agora, o pastor perguntou outra coisa lá também, que eu fui confrontado numa pergunta. O pastor falou assim: pode alguém tão famoso passar por esse mesmo problema, né? Um certo dia eu estava em um trabalho e um senhorzinho de idade me perguntou: Alex, pode duas pessoas passar pelo mesmo problema? Eu falei: pode sim. Por exemplo, duas pessoas que enfrentam câncer, pode passar. Agora, sim, a forma como que cada um vai encarar o seu problema é o que vai definir o resultado. Porque alguém pode ver um câncer como um simples câncer, mas aquele outro pode ver o câncer como uma morte. Então, assim, o fato como ele vê o problema, encara o problema, pode levar ele a desencadear outros problemas mais sérios, né? O Pastor, sentimento das pessoas, ele varia de acordo com ela mesma, né? E às vezes uma pessoa, ela pode pensar que ela não merece passar isso, né? Eu olhei aqui, não sei se vocês, o que vocês acham. Olhei aqui que ele fez uma reclamação, né, do povo. Ele não me pareceu que ele estava com medo, mesmo que ele estava ameaçado e fugiu, não me pareceu que era medo que ele tinha, porque ele derrotou 400 profetas de Baal, né? Me pareceu mais uma decepção com o povo, né? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Que vai de os senhores, está Elias. Pastor, Agora eu não estou achando aqui o versículo. o versículo é a partir do. Versículo 3 fala que ele temeu a vida. É no 19, né? É, é o Basta o Senhor. 14. Pastor Tabosa? Ah, É o 14. Ele diz assim: ele respondeu, tenho sido. Olha, você vê aqui ó, o senso de piedade dele. é, Deus 14. perguntou ele, mas ele não respondeu. Ele não respondeu, ele caçou uma válvula de escape. Ele diz assim: ó, Então, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, sim, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram é, os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão
procurando matar. Na verdade, não foi o povo que estava procurando matar ele. Quem estava procurando matar ele era só Jezabel. Então, parece que Elias, É, ele se sentiu um indivíduo que ele não era digno de passar por aqui. Ele ficou frustrado porque as coisas não se resolviam do jeito que ele queria que acontecesse. então é mais uma frustração do que uma depressão, né? Ele ficou Então, a frustrado. frustração que o povo ali, ele está reclamando do povo, né? O povo quebrou a aliança. Que sentimento? A questão, de repente, ele era, será que vale a pena eu continuar fazendo alguma coisa? O Que senhor esse quer povo ver que aí eu quebrou a fiquei, aliança, rompeu com tudo, né? se o senhor quer ver que eu fiquei pensando, para me concluir minha fala, às vezes, na obra de Deus, a gente quer que as coisas aconteçam. Às vezes você vê como um pastor, como um obreiro, você escandaliza com uma situação porque aquela situação não se resolveu, porque, digamos assim, o irmão não está correspondendo o seu chamado. Às vezes você chama o irmão para oração, para, enfim. E as pessoas às vezes não correspondem ao seu chamado. Aí você entra num estado de decepção, de frustração, como que você é o culpado daquilo. E não se coloca que você não tem culpa, o povo é que nunca respondeu. Esse foi o meu entendimento a respeito de Elias. Tanto é que ele não respondeu a resposta que Deus perguntou. Ele disse que foi o povo, na verdade foi Jezabel que estava procurando matar ele. Fala aí, Darley. Tá se coçando aí, Darley. Tá coçando a barba aí. Tá sem som, tá sem som. Tu tá sem som aí. Tu tá sem som lá. Isso. Ah, sim. Não, pastor, eu só tô só ouvindo. O meu eu já mandei lá o relatório lá. Eu sei que não foi depressão e o que o irmão colocou aí é tudo que eu subscrevo. É. É que tem várias coisas assim, a gente olhar um pouco que tipo de sentimento pode nascer no coração de uma pessoa quando as coisas não saem do jeito que ela está pensando, né? É uma coisa para a gente analisar e tentar contextualizar para nós, né? Ou para as pessoas do nosso entorno, que coisas que podem ser uma causa de um problema emocional grave, né? Porque a gente viu assim que o Elias, ele teve um abalo emocional muito forte com os acontecimentos, né? Todos nós estamos sujeitos a sermos abalados assim, e às vezes a gente se mata trabalhando realmente, né? Realmente, um pastor às vezes se mata trabalhando, e daí não tem compreensão, recebe crítica, recebe ameaça, eh, tem perseguição, incredulidade. Então, todas essas coisas assim, elas afetam o nosso lado emocional de uma forma muito forte às vezes, né? E às vezes aquilo que o Nilson aí já falou também, a pessoa sobe no seu próprio conceito, né? Ela começa a ver que Deus a está usando e vai perdendo aquela sensibilidade de sua própria fraqueza, vai ficando, se fortalecendo com as experiências e daí não espera que possa vir um revés na sua vida, não se prepara. Eu li um artigo, eu nem cheguei a ler o artigo, eu sempre falo isso, eu nem cheguei a ler o artigo, mas eu li o título de um artigo que diz assim: o teu ponto forte pode ser teu ponto fraco. Eu nem cheguei a ler o artigo, né? Porque esta frase ela é uma frase muito real na nossa vida. Às vezes a gente se considera forte e Satanás é muito astuto. Ele quer provar que a gente não é tão forte, ele pode até derrubar uma pessoa. Então ali o Elias, ele era o profeta mais famoso, né? Aquele cara que Deus usava para grandes coisas. Imagina só fazer uma oração para descer fogo do céu, né? Mostra só o poder, o povo gritando lá, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
né? Tudo na Neemias. Daí, de repente, acontece que é, a Jezabel faz uma ameaça e ele se sente totalmente desprezado. Para mim, deu a impressão que ele se sentiu desprezado, né? Que ele não esperava que o bem que ele fez para todo mundo se transformasse num mal para ele, e de repente ele se sentiu sozinho, porque o povo que estava ali, que ajudou ele, estava ali clamando. Geralmente a gente que é líder, você não tem o povo do seu lado, como a gente pensa que tem, né? Que o povo olha para nós como nós sendo os fortes. E quando a gente dá uma demonstração de fraqueza, o povo cai fora, tá? Então eu creio que tem uma grande lição para a gente que se preparar emocionalmente, ter uma emoção sadia, que a gente não pode contar com o apoio do povo, porque o povo é sugestionado, né? Se uma pessoa chega e diz assim, eu não posso confiar mais no pastor Taborda, porque eu esperava que ele agisse assim, ele agiu assim. Daí já um outro, de fato, você tem razão. Aí já se começa, entende? Então nós não temos garantia nenhuma de que os nossos atos receberão aplauso sempre. E às vezes a gente cria um ambiente que pensa que a gente tem mais direitos, né? Moisés não teve direito, né? Nem entrou na terra de Canaã. Então, a gente vê assim que é um ministério que nós temos que a gente precisa se preparar também, mas que as emoções, nós somos vulneráveis a essas emoções. Mas também tem umas coisas aqui que são importantes de ver, tanto da gente praticar como da gente entender que acontece para nós. A gente ensinar para os outros como aprender para a gente. Professor, Pode ter muita coisa, pode ter muita coisa assim que são decepcionantes, que causam grande tristeza. Pode ter muitas coisas assim, mas na verdade a gente tem que ter certeza que nunca está realmente sozinho. Foi o que ele disse, eu fiquei só, né? E Deus mostrou para ele que ele não estava só, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação, isso é um lado emocional, uma coisa que nós somos suscetíveis, assim, às vezes, de pensar, nós estamos, tô sozinho agora, não sei quem fazer, porque a gente não tem, quando a gente está afetado, a gente não consegue ver a solução, não consegue enxergar ninguém, e é complicado. Então, são sentimentos que podem acontecer. Você ia falar, Darley? Dani colocou a mensagem que Léo estava pedindo para aceitar ele. Para aí. O pastor Taborda. Tá. Pastor Taborda? Está entrando aí. Entrou. Tá. Pode falar. Apenas só uma participaçãozinha aqui nesse assunto aí. É que eu me lembrei aqui de um texto. O Senhor Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. O povo queria fazer Jesus rei, ele manda os discípulos embora, viajar, pegar o barco e ir, e sobe para um monte para orar. E nesse intervalo aí, a Bíblia diz que eles viajaram de 5 a 6 quilômetros. Lá pelas tantas, há uma tempestade violenta no mar. E na quarta vigília da noite, Jesus chega lá. Ora, Jesus não sabia que aqueles irmãos iam passar por aquela tempestade? Claro que sabia. Ele sabia que os irmãos iam enfrentar a tempestade. Aí você pode perguntar, mas como é que Jesus Cristo mandou? Ué, mas é justamente essa questão essa mesmo, não é pelo fato de a gente ser crente, ser cristão, que a gente não passa por situações adversas no ministério, não. Sim. Jesus sabia, chegou Então, lá, orou por ele, orou, aliás, controlou o vento, andou sobre o mar, mas ele sabia perfeitamente que ia acontecer aquela tempestade. essa consciência, né? Essa é uma pregação. Mas as pessoas são, nós somos, assim, na nossa humanidade, às vezes a gente esquece dos detalhes de que porque geralmente as pessoas não estão. Veja assim, tem uma pregação sobre as últimas coisas.
Tem uma pregação que fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quer dizer, é o desejo de não sofrer, né? O desejo de não passar problemas é tão grande que as pessoas preferem acreditar que Deus não vai deixar a gente sofrer, né? Mas Deus, na verdade, nunca tirou o sofrimento do seu povo Exato, nesse sentido, né? exato. A gente Essa vê que os premissa é discípulos primeiros sensacional, eles né? foram para o Calvário juntos, Exato. né? Então, essa consciência de que os problemas vêm, mas o Elias está aí, então ele está passando por um problema emocional. Uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, se sentir cansado, se sentir desacreditado, achar que não vale a pena aquilo que está fazendo e achar que está sozinho, tá? Então, são sentimentos mais ou menos eh, costumeiros de surgir no coração das pessoas, e nós vamos encontrar pessoas assim. Nós vamos encontrar no nosso relacionamento pastores e membros de igreja, líderes, que estão com esses sentimentos. Estou cansado, né? Eu encontrei uma jovem num acampamento e essa jovem veio falar comigo e disse assim, estou cansada, olha a expressão que ela usou, estou cansada de ser uma bênção. Queria desistir, estou cansada de ser uma bênção. Porque eu fui tentar saber que expressão é essa, eu nunca tinha pensado em alguém dizer uma frase como essa, né? Que expressão é essa? Eu estou cansado de ser benção, né? Acontece que ele não é cansado de ser benção que ela estava cansada dos irmãos dizerem, essa irmã é uma bênção. Daí ela fazia tudo, ela limpava a igreja, ela trabalhava com os jovens, ela colocava as flores na igreja, ela se preocupava se tinha água para o pastor, ela, ela fazia um montão de coisas. Ela via as pessoas necessitadas, não perdia culto, e se ela perdia, já reclamava. Entende? O que está acontecendo com a irmã que ela não veio no culto hoje, né? Não para ajudar, mas para achar assim. Então, quando ela fazia, essa irmã é uma benção. Quando ela não fazia, daí não era nada, daí já não era tão benção. Então, ela estava cansada de ver que não tinha quem ajudasse, não tinha quem colocasse a mão. Ela era chamada de bênção, mas ela era bênção porque ela fazia sozinha as coisas, né? Então, às vezes as pessoas cansam. Então, uma das nossas funções também é ajudar a entender que as pessoas cansam de estar trabalhando sozinhas, né? Jesus, na sua luta lá no Getsemane, ele também chegou a orar, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Esse sentimento estava no coração dele, né? De repente surgiu no coração do Jesus humano, será que vale a pena morrer por essa gente? Né? Jesus era homem também cansava, também tinha fome, né? Também tinha sede, né? Então, isso pode acontecer com qualquer ser humano, até com um Elias, né? Será que vale a pena eu estar correndo risco? Porque o Elias também poderia ter morrido no confronto com os profetas de Baal, né? Então, a pergunta era meio natural. Então, a gente tem que se preparar, tanto a gente se preparar para essas decepções, a gente não se deixar levar pela glória do ministério, né? A gente compreender que nós somos vulneráveis e que nós dependemos sempre de Deus. Agora, o que nós encontramos aqui? Ele está reclamando que o povo quebrou a aliança, que ele estava só e tudo, e ele se deixou se abater. Eu, pessoalmente, não chamo de depressão, eu chamo de tristeza o que ele teve, né? De decepção. Porque mesmo assim, ele estava lá, ele fugiu, claro, foi sozinho, ficou sozinho, entrou numa caverna. A caverna é um lugar de refúgio, é um esconderijo, é um lugar que não quer falar com ninguém, né? E eu acho que nessa condição que Deus falou com ele, que fazes aqui, né? Que não quer mais se relacionar com ninguém, quer dizer, ele estava triste, considerando tudo, mas ele
Quando ele viu que o anjo deixou a comida lá, ele comeu, né? Ele sentou e comeu. Ele falou com Deus. Ele defendeu a sua área. Não é errado você defender, dizer, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Por que que isso está acontecendo comigo? Não é errado fazer essa pergunta, certo? O errado é não falar com Deus, né? Certo? Então, quando vem uma tristeza tão grande, o certo é sempre falar com Deus, tá? Então, é isso que nós devemos aprender para nós e aprender para estimular as pessoas a falar com Deus qualquer tristeza que venha no seu coração. E daí o conselho do anjo ali para ele: levanta, come, que a tua caminhada é longa. Teu tempo não terminou, teu ministério ainda tem coisa para fazer. Você não pode largar o ministério sem preparar alguém, você vai ter que preparar o Eliseu. Nota, ele precisava de uma revitalização na sua fé, de uma motivação para trabalhar, de um significado. E isso nós precisamos, ver um significado naquilo que estamos fazendo, não fazer as coisas por fazer. Né? Nós queremos saber que resultado vamos ter. Né? Então, são coisas bastante importantes. Então, essa palavra, o anjo disse para ele, é, come e anda e caminha, né? Que tem muita coisa pela frente, é uma palavra de ânimo, que às vezes todos nós precisamos dessa palavra de ânimo, né? Não desiste, não pare de crer, né? Como é que diz a música, né? Então, é, a gente precisa ir buscando essa força, mas é sempre bom que apareça alguém na nossa vida, alguém que tenha uma palavra de estímulo. Todos nós podemos, num momento desse, precisar que alguém nos dê uma palavra de estímulo, né? Não desista, toma, faz alguma coisa, né? Ele está ali super desanimado, né? Com o povo, mas Deus diz para ele, tem mais 7.000 aí que não sucumbiram, né? Tem 7.000 que não negaram, tem 7.000 que não quebraram a aliança. Você, como é que o irmão falou, tem um rei para ungir, né? Tem um substituto para você também preparar. Então, aquela pergunta ali, o que fazes aqui, eu acho uma pergunta pedagógica bastante importante, né? O que você está fazendo aqui? Você acabou com o seu ministério? Né? É uma pergunta que é uma pergunta motivadora, né? Então, embora está mostrando que vai acontecer alguma coisa especial, o importante é sair da caverna, né? A caverna é um lugar de esconderijo, um lugar de refúgio, um lugar de solidão, um lugar de ficar sozinho, de ficar escondido. E a gente que tem uma vocação não pode ficar escondido, né? Temos uma mensagem para entregar, um trabalho para fazer, e mesmo com contrariedades de muitos, o importante é que tem uma coisa para fazer. Então tem coisas que são objetivas e importantes. Agora, uma outra coisa aqui, que eu acho que o Elias já falou, o Nilson já falou ali também, o sucesso não garante imunidade, né? Sucesso ministerial não garante imunidade. Então, nós temos que ter essa consciência também, né? Pode ter, pode ter o fato de que ele esperava. E a decepção dele foi porque ele esperava privilégios por tudo aquilo que tinha feito, né? O risco que tem de condenar Deus, né? Um risco muito grande que tem de condenar Deus. Deus não está me valorizando, né? Deus não está me valorizando. É. Mais alguém aí quer falar? Pastor, é,
Ao meu entender, é, o Elias ele teve um síndrome do pânico. Para a gente entender isso, a gente precisa estar no lugar dele. O contexto vai dizer quando ele diz que Não sei o todos que os que é outros com o teu som aí, que tá meio ruim o teu som. Não sei se é para mim só. deixa eu desligar aqui, acho que é o fone. E agora, melhorou? Não sei, os outros estão ouvindo bem ele? Fala aí, Vai. Diogo, tá vendo? Tá ruim aqui para mim o som. Pode, pode continuar, Joab. É, Deixa eu desconectar o fone. Assim, pastor, eu vejo que ele teve um síndrome do pânico. Por quê? Tem totalmente os sintomas. Quando ele disse que só havia ele estava consciente que havia morrido já vários profetas. Quando uma pessoa faz uma ameaça a gente, e a gente sabe que essa pessoa nunca fez nada, mas ele tinha consciência que Jezabel havia matado muita gente. Ok, o que ocorreu, ok? Foi um sino do pânico. Ele começou a ter medo disso. Por ele saber que já havia morrido vários profetas, ele se sentiu acuado, né? Ele já havia feito muitas coisas, mas ele tinha consciência que o que ele fazia não era ele, mas sim Deus que fazia através da vida dele. Então ele se sentiu acuado e com medo. Ele, por ser homem, ele passou a ter um síndrome do pânico. E, e o sintoma um dos sintomas é esse, do síndrome do pânico, é a pessoa querer se esconder de tudo e de todos. Pode ser também. Mas às vezes só se esconde por causa do desânimo mesmo. Cara, não quero mais. Ó, eu, quando eu morava aqui no Rio Grande do Sul, antes de ir para o Paraguai, como missionário, eu fazia tudo, né? Eu era secretário da UMB, da UMB-ERGS, era secretário da convenção, era diretor do seminário, e eles me pediam tudo, tudo era eu que fazia. Eu organizava as convenções, eu fazia tudo. Nas convenções, o pessoal vinha pedir para mim tudo, até mesmo se não tinha papel higiênico. Até isso eles me perguntavam. Não tinha nada a ver comigo, não era nem minha área. Mas as pessoas vinham. Então era muita coisa. Eu era tesoureiro, não sei mais de que lá. Então eu fazia muita coisa. Pregava, fazia campanha, evangelizava, saía com os seminaristas. Então, e ainda estava na convenção nacional, eu também tinha cargo, tá? Então era muita coisa. Quando eu fui para o Paraguai, me deu uma vontade dele não fazer mais nada. Agora chega. Agora eu vou só fazer o meu trabalho aqui, só a direção do seminário. E eu saí de todos os cargos, porque eu cansei de, de estar em muitos cargos, de ter muitas responsabilidades. Então isso pode acontecer com a gente, né? Pode acontecer com a gente. E você faz tanto, e as pessoas às vezes ficam pensando que a gente não quer dar oportunidade. Uma frase que eu ouvi a meu respeito era que o seminário era cabide de emprego. Achavam que eu nunca sairia do seminário. Eu ganhava 2 salários mínimos, cabide de emprego. Tudo que eu fazia era só para conseguir recurso para o seminário funcionar, que não tinha recurso. Quando começou aqui, não tinha recurso nenhum. E, e daí, então, não existe trabalho que você faça que você não receba crítica.
Você pode ser a pessoa mais dedicada. Então, uma pessoa, ela pode se cansar, tá? Ela pode se cansar de, de ser criticada, ela pode se cansar de não dar resultado, ela pode se cansar de não ter recurso, ela pode se cansar de muita coisa, né? Então, isso é bastante humano, tá? Então, eu fiquei bastante tempo assim, sem ter muita atividade, fiquei ausente. A melhor coisa que eu vou fazer agora é eu não ocupar tantos cargos. Eu chegou num ponto aqui que eu fui num evento e como o próprio presidente da regional, ele, tudo ele perguntava para mim, num evento perguntaram quem que era o presidente, se era eu ou se era o outro, né? De tanta coisa, porque você vai assumindo responsabilidade, vai assumindo, vai assumindo, e depois as pessoas pensam que você tem poder e que você quer esse poder e que você não larga esse osso. Então, esse é o comentário que surge. Então, às vezes, a gente precisa entregar alguns pontos, né? Mas o básico de tudo é a gente treinar pessoas para fazer coisas, porque às vezes a gente está fazendo muito, está fazendo coisas que outros podem fazer, né? A gente se sente honrado com a indicação. Não é errado isso, mas a gente se sente honrado. E a gente tem vergonha, às vezes, de dizer não. A gente tem compromisso e não quer dizer não porque tem o compromisso. Mas, ao mesmo tempo que a gente assume porque o outro não assume, a gente devia, então, treinar outras pessoas para que elas assumam, para que elas ocupem espaço. Então, essas são as coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né? A maior preocupação é preparar outras pessoas para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, às vezes a gente faz tanta coisa porque aquilo vai caindo na mão, né? Você vai sentindo aquela responsabilidade, você não quer deixar a peteca cair, e quando você vê, você está fazendo tudo, e daí você cansa. E não vê valor, porque daí, se as pessoas não são satisfeitas, elas criticam. Não importa se você é o homem de Deus ou não. Elas criticam, elas não obedecem. Foi o que aconteceu com o povo, com Elias ali. O povo aplaudiu, o povo dizia só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas transgredia a aliança. Como é que você vai mexer com seus sentimentos? Esse povo aqui tá, né? Mexe com o sentimento. Então, o Elias entrou num sistema assim de desânimo, eu acho. De frustração muito grande, de sensação, não vale a pena isso que eu estou fazendo assim. E aquilo foi só uma queixa. Eles querem me matar, já tá, né? Acho que ele não estava com medo de morrer, ele estava mesmo era decepcionado, né? Medo de morrer, acho que ele não tinha, senão ele não lutava contra os profetas de Baal, né? Ele afrontou Acabe, afrontou todo mundo, sem medo nenhum, daí vai capitular porque a Jezabel ameaçou. Então, eu estou só querendo mostrar assim a nossa humanidade. E, professor, essa questão da nossa humanidade é bem colocado mesmo. Por exemplo, como o Nilson até apresentou o versículo 14, né? Do povo lá, abandonou o Senhor, né? Nos altares e tal. Aí ele fala que só eu que fiquei, né? Essa frustração, rapaz, assim, eu permaneci fiel, o povo tudo aí negando, e eu que sou aqui um exemplo, uma pessoa que está dedicada ao Senhor, e agora está querendo até tirar a minha vida, né? E aí aconteceu até com Jonas. Deus vai lá e manda Jonas pregar para um povo que perseguia Israel. Talvez pode ter tido até parente dele que já tinha, se eu não me engano, duas vezes a incursão dos, do povo que entrou lá, né, em Israel, né, o povo lá da Síria, onde ele vai lá para Nínive, né? E aí ele se frustra também com Deus. Ele não admite, não, nós somos o povo do Senhor, agora o Senhor está querendo estender a graça nossa para um povo gentil. Aí desejou a morte também.
Tipo uma frustração, né? E é interessante que até Abacuque não entra nesse nível, porque ali ele estava já tendo uma conversa com Deus, mas ele teve dificuldade, né, Senhor, como é que o Senhor vai usar a Babilônia para poder trazer juízo contra nós, um povo ímpio? E aí Deus foi instruindo ele lá, ao ponto de, no final, ele falar, viva a tua obra, que não está falando de avivamento. Não, então você quer mandar juízo? Então aviva, posso fazer, Senhor. Ele entendeu. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos, temos esses milindres. Então Abacuque poderia se tornar um Jonas da vida, um Elias da vida, mas graças a Deus ali na conversa com Deus foi tratando. Mas, infelizmente, Elias teve um encontro com Deus depois de uma curva, né, para poder ser tratado assim como Jonas. Interessante, assim, o Jonas, de qualquer forma, o problema do Elias não era tanto com Deus, era mais com o povo, né? E o problema de Jonas era com Deus. O Jonas, o Jonas brigou com, achou que Deus devia fazer a vontade dele, né? E o Elias foi mais uma decepção mesmo com o povo, tanto é que ele falou com Deus. Uma outra liçãozinha que tira aqui, que eu acho interessante assim, que Deus está sempre interessado em levantar a, a pessoa, né? Quer dizer, o suprimento veio ali. O Elias estava lá dizendo, mas veio o suprimento, a força, existe uma força, então nós podemos também usar isso para ensinar as pessoas que existe uma provisão divina para as nossas horas mais amargas, nossas horas mais tristes, né? Existe uma provação, uma provisão divina, né? Aquele, aquele cuidado de Deus, né? Para o Elias continuar forte, né? Um lugar de força, né? Come, bebe, come, porque tem coisa para fazer. Quer dizer, você precisa levantar, precisa sair. E então essa confiança a gente pode ter assim, que existe provisão. Em Deus existe provisão, tá? Para a gente enfrentar as mais cruéis situações que podem advir sobre a nossa vida, tá? Não, realmente jamais estamos sozinhos. E essa provisão pode vir, então, na forma. Uma outra coisa aqui que é importante, assim, e quando Deus diz para ele que existe o que ele tem que, o serviço que ele tem que fazer, a gente poder estimular a pessoa a fazer alguma coisa é uma coisa que levanta a moral, né? Se uma pessoa está ali desanimada, não vale a pena, não vou fazer nada, isso não é depressão, gente, tá? Isso é só desânimo mesmo. É que estamos na época assim de tudo é moda, a moda da depressão, né? Aí o pessoal leva tudo para depressão. É só um desânimo. Então, às vezes, a pessoa precisa reanimar. Então, a palavra ah, ânimo, no grego, no latim, ela é vida, né? A palavra ânima, né? Volte à vida. Eu acho que o Nilson até usou essa palavra, né? Volte para o Deus, né? Volte à vida, volte a, a sua ação, tenha ânimo, né? Desânimo tira o ânimo. Então, tenha ânimo. Sempre vai haver provisão divina para nós. E às vezes Deus coloca então alguém que nos ajude. Se alguém às vezes é um anjo do Senhor de verdade, às vezes é um anjo de carne e osso, né? Eu passei por uma experiência bem legal aqui. Tinha uma missionária, ela entrou numa depressão, foi para o hospital. E o filho, era missionária sueca, o filho estava para vir, eu sei que tinha dado uns problemas no Brasil muito graves. E ela estava com medo de alguma coisa. Sim, ela entrou num esquema, ela não comia, ela não se alimentava, ela foi hospitalizada. Estava lá 5 dias
Nunca. O pessoal tinha que botar a comida na marra para ela só dormia, só dormia, só dormia. Aí eu cheguei lá para visitá-la, sentei do lado, conversei com ela e tudo, daí ela disse assim: Eu não creio mais em Deus. Aí eu perguntei, deixei ela falar bastante, depois eu perguntei: Você se lembra que você é uma missionária? Sim, eu me lembro. Você não pode mais crer em Deus? Não, não posso. Mas você acha que eu sou um pastor? Sim, eu acho. Você acredita que eu creio em Deus? Ah, eu acredito que você crê em Deus, mas eu não creio. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Você seria capaz de fazer uma oração comigo, deixar que eu ore e você só repete aquilo que eu vou te dizer? Daí ela permitiu. Daí eu orei com ela assim: Deus, eu estou desesperado. Eu não acredito em ti. Mas eu sei que tu não precisa que eu acredite. Eu estou me sentindo fraca, mas eu sei que na fraqueza eu posso ser forte. Então eu fui dizendo tudo aquilo que ela tinha me confessado. Eu repetia, ela repetia, depois eu mostrava o que Deus podia fazer. Fui lendo. Aí, até que ela disse amém, até que eu não lembro como que eu fiz o encerramento da oração lá, sei que eu disse, bom, você já está boa. Daí ela disse assim, mas por que que tu acha que eu estou boa? Não, porque tu está curada, Deus já te curou. "Ah, mas então por que que eu estou aqui no hospital? Está aqui porque tu está fraco, precisa só fortalecer o teu físico. E você vai sair do hospital já amanhã. Era um sábado. Você precisa se fortalecer. E fui embora. No outro dia eu fui lá, não era uma sexta. No outro dia eu fui lá e ela estava sentada na cama conversando bem alegre, bem feliz. Eu digo, o que que aconteceu? Ah, não sabe? Eu digo, não, não sei. É que ontem, porque ela estava 5 dias sem comer, né? Ela se alimentou direitinho, tudo. Depois da oração, acordou. Ontem eu estava aqui triste, e daí chegou um anjo e sentou aqui nesse sofá aqui. E eu comecei a conversar com ele. E daí eu perguntei para o anjo por que que eu estava aqui, então, se Deus já tinha me curado, e o anjo disse que eu estava aqui só porque eu precisava ainda me fortalecer no físico. E eu já estou bem assim, agora amanhã já vou embora, né? Então, veja, ela estava tão sem noção que ela repetiu todas as minhas palavras e disse que era um anjo que estava ali. Então, Deus provê, às vezes, um anjo, né? E esse anjo, às vezes, pode ser um de nós, né? Esse anjo pode ser um de nós, que chega ali e que resolve. Eu achei tão interessante que ela disse aquilo e eu fiquei bem orgulhoso. Bem feliz, né? Assim, desse conceito. E aquilo foi uma inspiração que eu tive de fazer aquela oração, mas eu, na verdade, eu não sabia nem o que dizer para ela, porque era uma missionária, né? Era uma missionária. Pastor, E estava pastor, ali já uma semana no hospital, o marido não estava junto, né? pastor, Tinha tá ido para bom. uma missão, para uma atividade. Ela estava hospitalizada porque eles eram muito simples, um casal de missionários muito simples. Eles não quiseram ir para um hospital melhor, foram para o SUS. Estava lá num, num quarto lá. Pastor, tá bom. Sim, pode falar. Eu estava, enquanto o irmão e os demais colegas aí estavam falando, eu estava procurando aqui dois versículos da Bíblia nesse assunto de líderes que ficam decepcionados. O primeiro deles, a gente pode ver Josué. Josué foi com aquela conquista extraordinária na derrubada lá que o Senhor derrubou lá os muros de Jericó. Depois
ele foi para a próxima batalha, que foi derrotar a cidade de Ai. Lá isso foi fracassado. Aí o texto aqui, o versículo de Josué, capítulo 7, versículo 10, diz que Josué ficou arrasado, ele ficou prostrado. O texto diz assim, ó, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Então, ele ficou o dia todo prostrado com aquela situação, mas o Senhor levantou ele. E falou, olha, Sim. por que você está aí prostrado? Aí eu fiquei lembrando de outro versículo, Samuel, Samuel 16, a partir do versículo 1, Samuel ficou meio chateado com a morte de Saul. Olha o que o verso 16 diz. Diz assim, ó, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei, como rejeitei Israel. Enche um chifre e vai ungir Davi. Eu fiquei observando que Deus nunca larga um seu servo prostrado. Então, a forma mais eficiente é voltar para o trabalho. Eu estava lembrando desses dois textos, desses dois versículos. Josué ficou abatido, É o que nós falamos assim. Então, a decepção ela existe. Qualquer pessoa pode ficar decepcionada, decepcionado, né? Qualquer pessoa, qualquer obreiro pode ficar decepcionado, porque, por exemplo, no caso de Josué lá com Ai, foi por causa do pecado de Acã, de né? Acã. Ele foi Que decepcionado. surgiu a derrota, né? Então, não era uma culpa dele, mas ele estava frustrado porque ele também não tinha feito o correto também diante de Deus, né? O próprio É, Josué. é. Então, assim, às vezes a gente está com confiança, acha que é fácil. Ele achou que era fácil derrotar a Ai, né? É. Mas eu quero dizer assim, né, a gente não está imune a sofrer consequências. Talvez a gente, como conselheiro, precisa entender que você não é um super-homem, de repente você precisa ser aconselhado também. Eu Com quis dizer no certeza. sentido de que Deus reergueu Josué, reergueu Samuel. Falou, olha, Samuel, Sim. não fica triste, não. Essa Vambora, confiança, vambora, vambora ungir Davi ali. essa confiança nós precisamos sempre Precisamos ter essa ter, essa confiança. certeza. É, Porque foi o que Jesus disse lá em Mateus 28, né? Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, às vezes a gente pega essa frase como uma frase, como uma coisa inspirativa, mas ela é muito mais do que uma frase inspirativa, né? Motivacional. Ela é uma realidade, tá? Uma realidade que a gente precisa abraçar. O Senhor está conosco, né? Deus está sempre conosco. Então, a gente tem que abraçar essa realidade. Foi o que o Davi também, na sua oração do Salmo 23 lá. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, essa certeza, essa convicção, ela é uma coisa muito forte para a gente aguentar as provações da vida, né? A gente não pensar assim que Deus nos abandonou, tá? Mas que o sentimento de abandono, ele vem. Então a gente pode usar isso para estimular as pessoas a crer na presença e ajuda divina, né? O sentimento de abandono vem. Até Jesus mesmo orou lá, Deus meu, por que me desamparaste, né? Tá? Então, essa sensação vem sobre todo, ela é uma coisa humana. O que é divino é a solução, tá? Solução é divina. E existe uma solução divina. Por isso que nos exorta a ter fé, né? Crer em Deus, a permanecer em Deus, mesmo que tudo parece estar desmoronando, Deus está presente, tá? Mesmo que a tempestade está sobre o barco, Jesus está ali no barco, tá? Então, vem a hora clara da solução, né? E a gente precisa acreditar nisso e se mover por isso
e estimular as pessoas a desenvolverem esse tipo de confiança em Deus, de segurança em Deus. Ok? Nem vamos entrar no caso da mulher samaritana hoje, porque senão a gente também não termina. Vocês viram assim que nós fomos bem longe aqui hoje. Eu não lembro aqui no caso das dos transtornos, eu não sei, a gente acha que não terminou, né? Acho que nós não terminamos os casos dos transtornos a outra vez ali. Deixa eu ver aqui onde é que estão os transtornos aqui. Organização, personalidade dependente, depressão, paranoide, delírios, bipolar, tudo isso, top, falamos, né? Burnout. Burnout um pouco disso que a gente está falando aqui, do cansaço mental, às vezes de muito trabalho, né? Ansiedade. Cheguei a falar isso aqui? Da ansiedade? Uma coisa aqui do transtorno da ansiedade que Pastor, serve para outra. Ah, eu acho que sobre o toque isso não fala, não. ah, Eu acho que aquela parte é sobre o toque, o senhor não falou, não. não? Voltando aí. Eu acho que não. Ok. É, É, falou em esquizofrenia, acho que eu falei, mas vamos lá, não tem problema. O toque é um transtorno de ansiedade caracterizado por pensamentos recorrentes e desagradáveis, que são obsessões, e comportamentos repetitivos ritualizados, que são as compulsões, né? O toque, então, às vezes a pessoa tem aquele negócio, parece que está tudo fora do lugar, parece que está sempre arrumando uma coisa, sempre arrumando outra. Uns é por limpeza, outros é por uma coisa de esparelho. Esse dia minha esposa disse assim, eu tenho toque. É que eu coloco, nós temos um plástico duro assim que a gente usa para almoço, né? Pôr os pratos em cima. E ela sempre tem um único jeito de colocar, e eu sempre coloco virado. E ela vem e arruma, né? Se você não aprendeu que eu tenho toque. Então, um dos sintomas do toque é que quer sempre tudo bem organizadinho, né? Bem retinho, bem isso, bem aquilo, né? Então, entre as principais características, então, se destaca isso: excesso de limpeza, medo de contaminação, compulsão por limpar ou lavar as mãos. Quem tem toque tem apresentam essas características, né? Sempre estão verificando, confirmando várias vezes se a porta está fechada, né? Se o forno está desligado, se tem uma situação de perigo. Então, esse é um sintoma de toque. Não é tão ruim isso assim, só que a pessoa ela pode estar sempre desenvolvendo uma espécie de ansiedade, né? Muito forte, e a própria pessoa ela sofre um pouco com isso, né? Eles ficam se sentindo também muito pecadores, né? Acredita que tudo deve ser feito de maneira certa, pois caso contrário, algo terrível pode acontecer como se fosse uma punição. Excesso de organização, estão obcecados por ordem, por simetria, podem até desenvolver superstições sobre números, cores ou arranjos, e são também acumuladores, alguns, né? Se jogarem algo fora, temem que algo ruim possa acontecer. Eu acho que, às vezes, a- a- essa, esse problema do toque ele pode ser um problema para a pessoa, mas não é tão problema para a comunidade, né? Para a comunicação assim, mas ela pode, né? Então, vem, primeiro começa ali, tem o ciclo ali que foi colocado do lado, a obsessão, né? Pensamentos repetitivos, intrusivos e repetitivos surgem sem controle, aquilo gera ansiedade, a pessoa fica ansiosa, né?
São pensamentos que geram medo, culpa, desconforto intenso, né? Às vezes levam a compulsão e para aliviar essa ansiedade, né? Essa compulsão se lava para tirar a ansiedade, vai se lavar, vai se limpar, vai fazer tudo isso, né? Então recorre a rituais ou comportamentos repetitivos. Daí sente um alívio. Daí a ansiedade diminui temporariamente, mas logo volta, né? Logo volta. Então é o ciclo do toque, tá? Obsessão por alguma coisa, ansiedade porque aquilo não está do jeito que é pensado, faz qualquer coisa para arrumar aquilo, para resolver, então ela tenta resolver, e quando resolve, fica aliviada. Mas depois aquilo volta tudo de novo, né? Tá? E quem tá perto tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É, mas tem um filme de um cara que tem toque, esqueci o nome do filme agora, o do Moon, Detetive Moon, Monk. Vocês podem achar ele na internet lá, o Monk. É, é um filme que fala sobre que mostra uma pessoa que tem esse transtorno do toque. É bem interessante. A pessoa continua sendo inteligente, trabalhadora, amiga, sem problema nenhum, confiante, mas está sempre preocupada se aquilo vai dar certo, se aquilo vai dar errado, sempre descobrindo uma coisa nova, tá? E aquele excesso por tudo ser simetricamente colocado, tá? Então esse é o toque. O Burnout, né, que nós falamos, o Burnout, é que o Burnout é uma síndrome do excesso de trabalho, né? Então, uma queima do seu gás, tá? Então, dá muitos problemas emocionais, né? Cansaço mental, alteração repentina do humor, a pessoa muda muito rápido do humor, fica com sentimento de derrota, de falta de esperança, né? De incapacidade, sente frustração, fica negativo. Então, a síndrome do Burnout causa isso na vida da pessoa, né? E isso, às vezes, produz como resultado dor de barriga, cansaço extremo, dor de cabeça, redução do apetite, pressão alta, fadiga, dor muscular, alterações nos batimentos cardíacos, né? Então, o Burnout é isso, tá? A palavra-chave no Burnout é o esgotamento. A definição da doença, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um transtorno emocional gerado pelo sentimento de cansaço provocado por situações de elevada competitividade, exigência e responsabilidade no trabalho. Isso é um risco mais para uma área profissional onde que a pessoa é muito exigida, né? Tem que estar trabalhando o tempo inteiro sob pressão. E, em certo sentido, isso também pode atingir pastores, né? Em certo sentido, pode atingir pastores com essa síndrome do excesso de trabalho, tá? Eu tenho um pastor amigo que o médico mandou ele parar de ser pastor. Se você não ter, seu coração não aguenta, você está esgotado, ou então você tem que mudar. Então ele deu para ele uma atividade relaxante. Ele criava passarinho, né? Que era uma forma dele se acalmar, mas ele disse: seu coração não aguenta a emoção do trabalho pastoral, ela é forte demais para você, né? Depois aqui nós temos a ansiedade, né? O pastor, como eu já falei sobre a ansiedade, mas aqui, como o pastor conselheiro pode ajudar pessoas com ansiedade, tá? Ah, aqui eu fiz um gráficozinho aqui, como se tivesse uma estante, onde que você separa os problemas, para tratar cada problema de uma forma organizada, né? Não querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo e ficar assim super preocupado. Então vai tratando passo por passo. Então ajudar o aconselhando a organizar a vida como uma estante de livros.
E não como uma prateleira apenas tipo meu filho e minha vida, né? Como se fosse apenas um grande problema, né? Então a pessoa faz tudo para o seu filho, né? Conheço a pessoa faz tudo para o seu filho, que ele é tudo, daí esquece as outras áreas da vida. Então isso vai gerando uma ansiedade porque quer demais que aquilo se resolva e não se resolve. Daí as outras áreas da vida são prejudicadas. Isso só aumenta a ansiedade. Então, muitas causas da ansiedade são por falta de confiança. Confiança em si, confiança no outro, confiança na sua capacidade, confiança em Deus, né? Ajudar a pessoa a aprender a viver em harmonia com a situação real, sem se deixar levar para o desespero. Então, essa é a função do conselheiro, tá? Desenvolver a verdadeira espiritualidade, que é Jesus no centro da vida, né? Então, o conselheiro vai trabalhar essas questões aqui. Então, quando a ansiedade fica exagerada, então se a gente não consegue ajudar, tem que encaminhar a pessoa para um profissional, porque a ansiedade exagerada pode levar à depressão. Tem um quadrinho que apareceu na internet aqui, alguém batendo na porta do terapeuta, né? Então, na porta. É aqui que vai ser a reunião, a palestra sobre a ansiedade. E o cara disse, mas a palestra é amanhã, não é hoje. A pessoa era tão ansiosa que foi um dia antes, né? Daí ele disse assim, mas pode entrar que os outros também já chegaram. Então, o ansioso é aquele que quer que as coisas aconteçam, ele não aguenta esperar, o ansioso não tem paciência para esperar. Então, ajudar a pessoa a ter né, o contrário da ansiedade é a paciência, a dependência de Deus, né? Então, o pastor pode se valer de recursos como a palavra de Deus, a oração, a experiência pessoal, o acompanhamento compreensivo da pessoa, um linguajar amoroso, a compreensão empática, né? Usar a fé da pessoa como um estímulo, né, para depender de Deus na prática. Então, assim que a gente pode ajudar alguém que tenha esse transtorno da ansiedade. Instruir a fechar os olhos, né, e relaxar quando está aflito, senta e medita. É uma coisa que a gente pode fazer, né? Fecha um pouco os olhos, que pensa um pouco. Isso ajuda a pessoa, tá? A mesma coisa com o dependente psicológico, né? O dependente está sempre agarrado, né, querendo que alguém não quer soltar a gente, né? A tarefa principal do conselheiro é ajudar a pessoa a descobrir seu próprio valor e a desapegar-se, né? Estimulando a autovalorização, a buscar as qualidades, né, que tem em si mesmo, para poder reagir contra os sentimentos que bloqueiam as condições de se libertar. Levar a pessoa a ter autoconfiança, né? Veja que a autoconfiança não é salvadora, mas ela resolve muitos problemas, né? Ensinar a pessoa a conviver também com os pontos negativos, tanto pontos fortes como pontos fracos, né? E buscar mudanças a partir daí, confiando naquilo que diz a palavra de Deus, né? E não apenas na opinião das pessoas, né? E conscientizar a pessoa de que se não aprende isso, corre o risco de entrar em relacionamentos prejudiciais e desastrosos. Uma pessoa que tem a síndrome da dependência, ela pode estragar a sua vida emocional, né? Sua vida emocional fica escravo dos outros, né? Fica escravo dos outros, porque vai tentar ficar sempre agradando a pessoa, né? Fica escravo. Então a gente mostrar para quem tem essa síndrome da dependência, a gente ensinar ela a ser independente, né? Ajudar a crer na palavra de Deus e na sua própria capacidade. É uma coisa bem importante. Ok, vamos parar por aqui hoje. Próxima aula nós vamos falar sobre aconselhamento de casais, alguma coisa. E vamos terminar por aqui hoje, então, tá? Eu vou mandar aqui mais uma atividade para vocês, lembrando sempre que tem alguns alunos que às vezes eu vejo vocês aqui, mas eu não lembro isso, tá? Eu não lembro. Então, vocês têm que me mandar os relatórios das aulas, tá?
Eu vou, eu vou mandar para vocês o PowerPoint da aula passada, para vocês terem uma base, mas da aula 5, né? Da aula 5. Se alguém não mandar, então esse eu vou perdoar, porque foi um problema que deu, né? Mas alguns mandaram, mesmo assim teve gente que anotou, tá? Teve gente que fez anotação e me mandaram um relatório da aula. Foi muito bom. Foi muito bom isso, tá? Então, se alguém se lembrar de alguma coisa, pega e escreva. Mas eu não vou levar muito em consideração isso. Mas todo o trabalho, todo o relatório vale nota também. A não entrega desse relatório, depois eu vou olhar assim, ó, faltou relatório, vou descontando nota. Aí pode dar um prejuízo na média final, além da pastor. reprovação por falta de presença. Ok? Vamos encerrar Pastor. nossa aula. Pastor. Oi. Eu vou enviar o da aula, sim, que eu vou fazer. Eu mando o PowerPoint, viu? E aí, Sim, manda. essa atividade de Elias para enviar também? Hã? A atividade Não de entendi. Elias, essa atividade que nós fizemos hoje, Elias, é para enviar? Também, claro, como eu coloquei lá no grupo, né? Coloquei, vocês vão ter que Ah, desenvolver isso, escrever e me mandar, tá? ah, Outra eu fiz coisa, ela, eu só não enviei, mas outra eu coisa, fiz. não esqueçam do resumo do livro. Tem gente que até já me mandou, tá? O resumo que eu pedi, ó, o texto que eu pedi para vocês lá, tá? Não vão esquecer. Tem gente até que já mandou. Então é bom não deixar para a última hora, porque depois acumula e fica difícil, né? É como conta atrasada, fica ruim de pagar, né? É. Ok? Vamos encerrar com a oração aí. Jéssica, ora conosco. Ok. Pai, nós queremos mais uma vez louvar teu santo nome, te bendizer, te agradecer pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aprendendo, Pai amado. Muito obrigada, Senhor amado. Bendito seja o teu nome. Nós queremos louvar teu santo nome pela vida do pastor Taborda, por tudo que o Senhor tem dado para ele, Senhor, e por tudo que ele tem, Pai amado, liberado sobre nossas vidas. Nós queremos te glorificar e te honrar pela vida dele, Senhor, implorando que as tuas muitas bênçãos permaneçam sendo ministradas na vida dele, Senhor amado, no lar dele, na família dele, Pai, para a glória do teu santo nome, que o Senhor nos conceda um bom descanso nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom fim Amém. de semana para vocês aí. Amém. Amém. Deus Tchauzinho, abençoe. boa noite. Deus abençoe. A paz. Boa noite, A rapaz. Amém. Amém. A paz, pastor. Deus abençoe.